Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando a nossa playlist sobre matrizes, vamos falar agora sobre tipos de matrizes, né? Alguns tipos especiais de matrizes. Mas antes de começar o vídeo, senta o dedão no like, vai lá. Senta o dedão no like para você não esquecer. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para dar uma força para o canal, porque essas aulas são de graça e é para você. Vamos ver agora os tipos de matrizes. Então, gente, aqui eu tenho 4 tipos de matrizes especiais. Observa que essa matriz aqui, ó, ela possui uma linha e 3 colunas, ó. Todos os elementos estão na mesma linha e cada elemento está em uma coluna, certo? Então, ela é do tipo 1 por 3. Ela tem uma linha, 3 colunas. Essa matriz que possui uma única linha, ela é chamada de matriz linha. Então, essa matriz aqui se chama matriz linha. Então, gente, o que é matriz linha? É uma matriz que possui uma única linha. Agora, observa a segunda matriz, né? Essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e apenas uma coluna. Observa que cada elemento está numa linha, mas os 2 elementos estão na mesma coluna. Então, se ela possui uma única coluna, como é que é o nome dela? Matriz coluna, né? Então, essa matriz aqui é a matriz coluna. Tá, agora observa essa aqui, ó. Veja só, ela tem 2 linhas e tem 3 colunas. 1, 2, 3. Mas aqui não é a quantidade de linhas ou colunas que define o tipo de matriz, e sim os seus elementos. Observa que todos os elementos dessa matriz são iguais a 0. Quando acontece isso, nós dizemos que essa matriz é uma matriz nula, né? Matriz nula, né? Então, a matriz é nula quando todos os seus elementos são iguais a 0, ok? Essa outra matriz aqui, observa, ela tem 1, 2, 3 linhas e tem 1, 2, 3 colunas. Então, nesse caso aqui, a matriz, a quantidade de linhas, ó, que ela tem é a mesma quantidade de colunas. Toda matriz que tem quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, ela é chamada de matriz quadrada, né? Então, essa matriz aqui é a matriz quadrada, né? Então, quando é que a matriz é quadrada? Quando a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas. Uma coisa que a matriz quadrada tem que as demais não têm são as diagonais. Toda matriz quadrada possui 2 diagonais, né? Essa diagonal aqui, ó, formada por esses 3 elementos, é chamada de diagonal principal, né? Então, essa aqui é a diagonal principal. Já essas aqui, ó, essa aqui, ó, formada por esses 3 elementos, é chamada de diagonal secundária. É? Então, diagonal principal, diagonal secundária. Qual é a matriz que possui essas 2 diagonais? Matriz quadrada, ok? Tá, agora para finalizar o nosso vídeo, vamos fazer esse exercício bem aqui, ó, que envolve uma dessas matrizes especiais. Calcule a soma dos elementos da diagonal principal, né? Soma dos elementos da diagonal principal, né? Da matriz B, que é igual a BJ, 2 por 2, em que BJ é igual a I mais J, se I for igual a J, e I menos J, se I for diferente de J. Então, nesse caso aqui, qual é a matriz que está sendo envolvida nesse exercício? É a matriz quadrada, né? Porque ele quer a soma dos elementos da diagonal
principal. E outra coisa, a matriz quadrada, porque, ó, quantidade de linhas, 2. Quantidade de colunas, 2. Certo? Muito bem. Então, vamos primeiro encontrar os elementos da matriz, porque aqui eu não tenho os elementos da matriz. Eu só sei que ela é do tipo 2 por 2, então ela tem 4 elementos, 2 vezes 2, 4, dispostos em 2 linhas e 2 colunas. Então, primeiro vamos representar genericamente esses elementos. Então, tá aqui, ó. Se a matriz B é 2 por 2, os elementos da matriz B são 1, 2, 3, 4, né? 2 vezes 2, 4. 2 linhas, 2 colunas. Esses elementos de cima estão na linha 1. Os de baixo na linha 2. Esses aqui, ó, dessa vertical, estão na coluna 1. E esses aqui na coluna 2. Tá? Pronto. Então, essa é a matriz. Agora, para me somar os elementos da diagonal principal, que são esses aqui, ó, B1, B2, 2, eu tenho que calcular primeiro esses elementos, né? Calcular o B1 e o B22, né? Que são os elementos da diagonal principal, certo? Agora, bem aqui, ó, está dizendo que BJ é igual a I mais J se I for igual a J. Ou BJ é igual a I menos J se I for diferente de J. Então, vamos calcular todos os elementos da matriz, embora eu só precise desses dois. Mas para ficar melhor, para a gente entender melhor a questão, vamos calcular todos os 4. Tá, então, eu tenho aqui duas fórmulas, né? Primeira, BJ é igual a I mais J. Segunda, BJ é igual a I menos J, certo? Aqui é a primeira e aqui é a segunda, certo? Agora, tem uma condição para me usar uma e usar a outra, né? Quando é que eu vou usar I mais J? Quando I for igual a J. Então, depende do valor de I e do valor de J ser igual. Se for igual, a gente usa ela. Então, nesse caso, nesse elemento B1, qual é o valor de I? É 1. Qual é o valor de J? Também é 1. Então, I é igual a J, eu vou usar essa primeira, né? Então, B11 é igual a 1 mais 1, né? Que o valor de I é 1, o valor de J é 1. Somando 1 mais 1, 2. Esse é o elemento B11. Agora, no elemento B12, observa que I é 1 e J é 2. Então, nesse caso, I é diferente de J. Quando I é diferente de J, o que é que eu devo usar? BJ igual a I menos J. Então, essa é a segunda que eu vou usar aqui, ó, nesse elemento. Então, B12 é 1 menos 2, né? I, que é 1, menos 2, que é J. Então, menos 2 dá menos 1. Pronto. Agora, nesse elemento B21, observa que o I é 2 e o J é 1. São diferentes, então eu vou usar essa aqui de novo. Então, B21 é 2 menos 1, né? O I, que é o 2, menos 1, que é o J. Subtraindo, vai dar 1. Pronto. E no elemento B22, ó, o I é 2 e o J também é 2. São iguais, então eu vou usar a de cima, né? Então, B22 é 2 mais 2. Aqui tem que somar, né? Nessa aqui soma e nessa aqui subtrai. 2 mais 2, 4. Pronto. Agora vamos colocar aqui, ó. Os elementos que eu preciso são só esses dois aqui, ó. Mas eu vou colocar aqui a matriz completa, ó. Quem é a matriz completa? No caso, B1 deu 2. B12, esse de baixo aqui, ó, deu menos 1. B21, esse aqui de baixo, que deu 1. E B22, esse aqui, que deu 4. Pronto, essa é a matriz B. Como ele quer para me somar os elementos da diagonal principal, eu vou identificar que os elementos da diagonal principal são esses dois aqui, ó. Então, eu vou somar aqui, ó. 2 mais 4, que é igual a 6, que é a resposta desse exercício. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para dar uma força para o canal crescer e nós continuarmos a fazer cada vez mais questões tão bacanas quanto essa, porque a matemática é linda, meu povo. Tchau, tchau. Like, like, like.